Eu me chamo Breno, eu nasci em Petrópolis em 13 de novembro de 1997. A minha infância foi tranquila, foi toda aqui em Petrópolis mesmo. Até engraçado, em nenhum momento da minha infância teve o que é normal na área de tecnologia, que é aquele vício de computador. Eu gostava de jogos e tudo mais, só que nunca entrou, sabe, essa vontade de mexer em hardware, essas coisas assim, de peça de computador e tudo mais. Essa vontade veio mais lá para o ensino médio e de um jeito que eu nem percebi direito. Eu gostava muito em física e matemática de resolver problemas. E eu não percebi que era aquilo que eu queria. Tanto que quando eu fui escolher uma faculdade, eu acabei escolhendo física e em física eu acabei descobrindo que eu gostava de programação. Tive uma matéria de programação lá. E eu gostava daquilo, de resolver problemas, sabe? Então eu me achei ali. A minha mãe sempre trabalhou fora de casa, trabalhou como ajudante de cozinha há muito tempo e depois ela virou concursada do estado e é inspetora. Então sempre teve uma questão ali de ensino, né? Ela hoje em dia ela fez faculdade de História para fazer licenciatura de História e dar aula. Quando eu era muito, muito pequeno eu queria ser veterinário, só que eu tinha medo de cachorro, então eu fui meio que desistindo. Depois de um tempo, eu aprendi a tocar violão, né? E eu tive o desejo de ser músico. E aí eu fui aprendendo violão, fui aprendendo baixo. Com o passar dos anos, eu levei um pouquinho mais a sério, né? E aí, em algum momento, assim, eu pensei, eu vou ser músico. Então, eu estudei assim, quando eu saí da faculdade Juiz de Fora de Física em 2016, com esse pensamento de ser músico. E fiz a escola de música da UCP, estudei um tempo lá, consegui alguns trabalhos de música assim, de sertanejo, virei baixista de sertanejo, que ficam até hoje. Mas quando chegou a pandemia, que diminuiu assim muita quantidade de show, eu falei, poxa, eu não quero ter isso como minha renda principal, até para não afetar muito o carinho que eu tenho com música. Então, quando entrou a pandemia, eu comecei a estudar na faculdade, na FATERJ, comecei a fazer UTI. E foi ali que eu comecei tecnologia. Começou como uma opção para música e acabou virando uma paixão, porque me interessei bastante. Gostava muito de jogar bola, né? Igual muitos meninos daqui do Brasil. Mas assim, fora isso, eu acho que foi uma infância muito normal. Não teve nada na minha infância que eu gostava muito de fazer. Assim, minha família, até hoje, mas desde o momento que eu fui crescendo, né? Ela sempre foi humilde, mas sem passar dificuldade. Eu acho que é uma situação normal aqui, né? Entendi. E era isso. Eu brincava muito de bola na rua, que era o que tinha, e é isso. Eu tive uma infância muito boa, tinha uma vizinhança tranquila, que não passava ônibus e que eu pude brincar bastante na rua. A minha vida escolar sempre teve umas dificuldades de conseguir me interessar muito, né? De estudar, assim. Eu chegava a hora ali da prova, eu acabava passando, estudando às vezes em cima da hora, mas não era o melhor aluno do mundo, não. Quando voltou da pandemia, começou a voltar as aulas presenciais, foi o primeiro contato que eu tive de conhecer alguém que tinha feito Serratec. E a impressão que eu tive foi assim, de sucesso, porque foi um caso de 3, 4 amigos assim que fizeram Serratec, a residência, né, de software, e que estava empregado e que mostrava conhecimento e que gostaram muito da experiência de ter feito. Então eles foram me aconselhando e quando eu falei que eu ia fazer, eles ficaram muito felizes. A minha expectativa quando eu me inscrevi na residência era principalmente me aprofundar como um profissional de tecnologia. Já tinha tido uma curta experiência assim na área de trabalho, mas não tinha sido tão boa, parte por não ter tanto conhecimento técnico, algumas coisas que faltaram ali na faculdade e tudo mais, e parte também de uma coisa que a residência é muito boa, que é de fazer você entender o que é um ambiente de trabalho de tecnologia, do que você precisa além das competências técnicas, né? Que são as competências de saber comunicação, saber falar quando tem algum problema, saber ajudar e ser ajudado. Primeiramente, o que mudou na minha vida quando eu acabei a residência, né? Logo assim que eu acabei, eu fiz uma entrevista para a Info4 e aí acabei não conseguindo um emprego que era na área de desenvolvimento web, mas consegui na área de BI. E isso por si só, né, já mudou minha vida bastante, porque era uma área que eu não conhecia tanto. Fui ali meio arriscando, mas acabou que se mostrou uma área que é muito interessante, que eu gosto muito. Então, lida com dados e tudo mais, e foi uma mudança na minha vida, uma coisa que eu não esperava, nem na residência, né?
mas que foi muito bom. Dessa questão, né, de qual é meu melhor, quais são meus sonhos para o futuro e tudo mais, teve uma pergunta dessa enquanto a gente fazia a residência, né? E é engraçado, eu passei um período, um ano, dando aula de programação, então foi uma coisa que me tocou, assim. E não é um sonho meu, sabe, mas é uma questão de querer em algum momento passar o que eu aprendi na minha experiência, né? Então é um sonho, assim.